Pastor e Missionário Resgate. Faça parte você também dos planos de Deus em sua vida. Pastor e Missionário Resgate. Resgatando vidas para Cristo. Delegacias, penitenciárias, detenção, centro de recuperação e praças. Resgatando vidas para Cristo. Pastor e Missionário Resgate. E agora nós vamos estar aqui com o pastor Reinaldo. Ele vai trazer aqui uma palavra da parte do Senhor. E nós, eu, o irmão Key, o nosso querido pastor Resgate, nosso irmão Hugo, vamos estar assim interagindo com o pastor, vamos estar debatendo para alimentar a sua alma. Pastor Reinaldo. Mais uma vez, a paz do Senhor para todos. Nosso intuito aqui, na verdade, é levar um povo para o céu. Nosso adversário é aquilo que a própria palavra diz, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades. Algumas vezes, alguns pastores, algumas pessoas não entendem, mas o que eu falo está na Bíblia. E eu até mostro, se um dia alguém quiser me questionar, eu estou aqui falando da palavra de Deus. O meu compromisso é com a palavra. E quero dizer para vocês que Deus não escondeu o pecado de Davi. Deus não escondeu nenhum pecado. Até a mentira de Abraão foi relatada aqui na palavra de Deus. Então, quem sou eu para não falar desse lado negativo? Principalmente neste século 21, nós estamos assim vendo o que está acontecendo hoje no meio do povo de Deus. E o nosso questionamento é: quem está errando? Aonde está o erro? Então primeiro nós vamos começar aqui. Daqui a pouco o nosso irmão Key também vai estar falando aquilo que ele acha por bem falar. O nosso pastor Gilberto, que é conhecido como pastor Resgate, e também o nosso irmão Hugo, que também vai estar dando a sua opinião. A Bíblia diz aqui em 2 Coríntios 5,17, que diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Minha visão é essa. Como pastor, me lembro que quando eu me converti, eu tinha 17 para 18 anos, e Deus assim me chamou mesmo, me deu dons espirituais, e eu me tranquei um dia no quarto, fiz um jejum de 24 horas, e eu pedi a Deus a unção para trabalhar na área de libertação. E eu admirava o pastor, meu pastor na época, e ele trabalhava muito nessa área de libertação, e eu achava aquilo lindo, eu achava aquilo muito bonito, ele exercendo a autoridade, e dizia assim para as pessoas ficar, aquela pessoa que estava possessa para ficar de joelho, ficava, e eu ficava assim admirado vendo aquilo, e eu falava: Deus, eu também quero essa unção, eu quero trabalhar na área de libertação. E ali eu comecei ali a pedir a Deus, e Deus me deu esse dom. E ali o pastor falou assim, Deus usando um pastor, e dizendo assim: eis que eu vos digo que estou te capacitando como meu obreiro na terra, e eis que eu estou assim te dando a unção. E ali como tivesse descendo um raio do céu, e ali foi me tomando. E eu comecei a orar, comecei a ganhar lésbica, homossexual, ganhei prostituta, ganhei muitas pessoas para Cristo. E ali muitas pessoas caíam endemoniado, e eu ficava alegre e achava o tal, porque Deus me usava na área de libertação. E eu até falava: olha, diabo fica desta forma, demônio fica desta forma. E eles tinham que ficar, porque naquele momento eu era uma autoridade e estava em santidade. Mas eu entendi que eu não sabia administrar o dom que eu tinha. Como até hoje tem muita gente que tem um dom, mas não sabe administrar. E vai morrer desta forma. É como tem gente que não nasceu para dirigir carro. Vai morrer barbeiro, porque não é a área dele. É assim. Então eu entendi que expulsar demônio é fácil. Expulsar demônio, eu chego assim e falo: diabo, sai deste corpo. Caboclos, Exum, Pombagira, Tranca-Rua, Sultão da Mata, pode manifestar o que for. Fazer o demônio sair do corpo de uma pessoa é fácil. O difícil é fazer deste corpo ser casa de Deus. E aí eu comecei a observar que as pessoas que eu expulsava demônio, e de repente eu olhava o caráter daquelas pessoas, não mudava, continuava as pessoas problemáticas. É como muito crente do reteté: o pastor Reinaldo é contra o fogo. Não, eu sou também do reteté, mas eu entendi o que é a palavra de Deus. Não é a área, mas só para você ter ideia, quando Jesus estava, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto, ele estava em que ali? Oração, jejum, mas o que foi que fez ele vencer o diabo? Então tinha 3 coisas importantes. Jesus estava em oração, estava em jejum, mas ele venceu como o diabo? Na palavra. Mas o que é o alicerce? Quem leva Jesus ao deserto? O Espírito Santo. Imagina Jesus no deserto sem o Espírito Santo. Ele tem oração, ele tem jejum, ele pode ter até a palavra.
mas ele não tem estrutura de guerrear contra Satanás. Porque quem dava sabedoria para Jesus era o Espírito Santo, e sempre foi o Espírito Santo. Quem nos dá sabedoria é o Espírito Santo. Então eu entendi que expulsar demônio é fácil. E também, qualquer pessoa que é batizada no Espírito Santo também, quem disse que batismo no Espírito Santo é mudança de caráter? Quem disse que batismo no Espírito Santo é mudança de caráter? Também não é. Aí eu me preocupei, porque eu ficava admirado com o dom que Deus me deu. E eu fiquei observando, sendo eu pastor, expulsava demônio, fazia as pessoas ali, oravam, as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, mas o caráter era o mesmo. Fofoqueiro, mentiroso, problemático, criava problema, tudo isso estava nas pessoas. Aí a gente vai para as obras da carne. Ciúmes é obra da carne. E depois a gente vai para o fruto do Espírito. O que é? Então o que acontece? Eu entendi que nem tudo é o diabo. É natureza. A natureza do primeiro Adão. Então, quando Deus abriu a minha mente e olhei esse versículo, então, qual é a função de um líder? Qual é a função de um homem de Deus? Fazer a pessoa estar em Cristo. Quando Jesus disse assim, João 14,6, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora, como alguém oferece o que não tem? Tem muitas pessoas que estão mortas. Como pode apresentar o caminho se ele não é defunto, espiritualmente falando? Como ele pode pregar a verdade se é defunto? Eu posso usar a Bíblia como eu quero. É muito mais fácil eu querer interpretar ela, porque existe várias igrejas. Existe a Adventista, existe a Igreja Cristã no Brasil, existe a Testemunha de Jeová, existe várias outras religiões, e cada uma defende a sua tese. Eu defendo uma que quebra todas. A que eu defendo é esta: Jesus disse, eu sou o caminho. Eu não tenho que guardar nenhum dia da semana para ser salvo. Eu não tenho que botar a minha mulher com o véu na cabeça para Deus usar ela. E até eu tomei um choque uma vez. Uma irmãzinha estava orando com o véu, e eu entrei no quarto assim, meu irmão, tomei até um choque assim. Pelo amor de Deus, nós estamos na graça, o véu foi rasgado. Qualquer um, sendo homem ou mulher, se tem santidade, Deus habita e usa. Então, cada um quer defender a sua tese, a minha tese é uma só. O próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, a função do pastor Reinaldo é apresentar o quê? A doutrina? Ou eu tenho que oferecer Cristo? E eu entendi, irmãos, quem convence é o Espírito Santo. Agora, o que é que eu tenho que ser? Exemplo. As pessoas têm que ver Cristo em quem? Alguns apresentam a cruz e um Cristo morto. Uma religião, ela apresenta isso, porque ela não pode apresentar de forma nenhuma outra pessoa a não ser esse Cristo que eles apresentam. Mas o apóstolo Paulo disse assim, sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. Então ele estava mostrando que na vida dele tinha o caráter de Cristo. Então o pastor Reinaldo tem que ter o caráter. Claro que eu não sou igual, mas eu procuro ter o caráter de Cristo. Então eu entendi que eu tenho que oferecer para as minhas ovelhas Cristo. E quem está em Cristo é a igreja que muda alguém? É a denominação que muda alguém? É a religião que muda alguém? Nós, com o pastor Gilberto aqui, eu estou querendo com o pastor Resgate, a gente quer abrir uma casa de recuperação. Casa de recuperação que não usa remédio nenhum. O que é que vai recuperar um usuário de crack? É a religião? Não é. O que recupera o ser humano é Jesus. Sem Jesus não tem transformação. Então, o que eu quero aqui apresentar e falar? Porque existe muitos desviados dentro da igreja? Porque os líderes de hoje, os líderes de estar oferecendo Cristo, de também estar mostrando a responsabilidade do que é estar em Cristo. Que estar em Cristo é mudança de caráter, é negar a si mesmo. É negar a si mesmo. Aí mostra a facilidade de vamos aceitar aqui. Quem aceitar Jesus vai ser rico. Quem aceitar Jesus vai receber milagres. Quem aceitar Jesus recebe cura. Agora eu pergunto, se você fosse o Cristo, qual seria a pregação do Cristo dessa época? Essa pregação que você está pregando aí? Qual era a preocupação de Cristo aqui na terra? Em fazer um ser humano ficar rico? Em fazer um ser humano receber milagres? Ou todas as vezes que Jesus curava alguém, o que é que ele diria? Ele estava dizendo, ele dizia assim, a fé te curou? Ou ele dizia, a tua fé te salvou? Todas as vezes que Jesus curava alguém, ele dizia, tua fé
te salvou. Então ele não estava interessado com a sua cura, com o milagre. Ele estava interessado com a sua salvação. Então eu hoje apresento aqui para vocês, porque tem muitas pessoas afastadas. A minha opinião é falta de ensinamento correto. É muitos líderes interpretando a Bíblia e buscando benefício para si só. Aquilo que atrai multidões e riqueza, e isso está gerando um bocado de ovelhinhas deficientes. Uma deficiência em muita gente. Está servindo a Deus porque Deus me dá. Eis que eu estou vendo aqui, chave de carro. Quem não quer receber carro novo? E o que é preocupante, pastor Rinaldo, a igreja glorifica isso ainda. Não, e quer ver coisa? E tem uma religião, tem uma igreja aí, quando fala que vai matar pastor, que vai levar líder para a sepultura, e que Deus vai, o anjo de Deus está matando os adversários, a igreja glorifica toda. Eu grito misericórdia, porque Deus, como é que Deus vai ter prazer, irmão? Que negócio é esse? De Deus estar matando os nossos adversários? Só se for Satanás o meu adversário. Ah, já estou vendo aqui agora o anjo do Senhor com a espada desembainhada, visitando o seu adversário, e ele está agora tocando e vai levar ele à sepultura. Quem me entregar uma revelação, uma profecia dessa, eu repreendo. Jesus teve inimigos. Quando Judas beija ele chama Judas de amigo. De amigo. Ele chama Judas de amigo. Ele não chama de inimigo. E que negócio é esse, irmãos, de crentes? Líderes têm inimigos. Eu não entendo isso. Nós vamos morar no mesmo lugar, nos céus. A culpa está na liderança. Falta de ensinamento correto. Não buscam mais o Espírito Santo para ter pregações direcionadas. Sabe o que é que buscam? Não, eu tenho um livro ali que é bom. Vou buscar a pregação na internet. Hoje o Espírito Santo não preciso mais do Espírito Santo. Para quê? Se tudo está na internet. Livro de todas as formas aí. A Bíblia da batalha espiritual. Até parece que é fácil assim. Vai, irmãozinho, lê a Bíblia da batalha espiritual e vai enfrentar o terreiro de macumba, vai enfrentar aí os Exus, os tranca-rua, só lendo Bíblia, e não vai com tua vida no altar e com o Espírito Santo na frente não, que você vai ser bem sucedido. Primeiro, Deus fala como com Josué? Ponte de pé. Ah, e diz o quê? Ter bom ânimo e ser corajoso. Esforça-te e tem de bom ânimo. Covarde, não faz nada e eu estou com a Bíblia aqui da batalha espiritual. E da vitória financeira. E da vitória. Verdade. Essa vai mudar a minha vida. Outros estão com os casamentos destruídos. Eu vou ter um livro aqui que é bênção. Os encontros vai ter reconciliação no casamento. Só existe um meio de ter reconciliação em casamento. Se não tem Espírito Santo, casamento é destruído. Encontros. Teve a época do G12. A minha igreja é tremenda. Acabou o G12. Agora vem encontro de casais de não sei o que. Sabe quem que precisa de encontro de casais? Não é crente não, irmão. Quem precisa de encontro de casais é ímpio, que não conhece a palavra. Eu não entendo isso de forma nenhuma. Isso nunca vai entrar na minha mente. Eu estou com problema com minha esposa. Eu sendo pastor, eu vou ter que participar pelo encontro de casais para resolver. Meu irmão, e se eu errar? Eu sei ser humilde e dizer: Deus, eu errei. Minha esposa, vem aqui. Eu pequei. Eu errei. Vamos nos abraçar aqui. Vamos jogar nossa natureza por terra. Filha, eu te amo. É assim, irmãos. Agora eu vou ter que ouvir um testemunho. Eu tenho que ouvir alguma coisa para que meu casamento venha. Pelo amor de Deus, isso é uma ilusão. Eu sei que muitas pessoas não entendem isso, mas o alicerce de um casamento, de uma igreja, de qualquer coisa que você venha fazer para ser bem sucedido, o Espírito de Deus tem que estar na frente. Saul só foi um bom rei quando o Espírito estava na vida dele. Quando ele perdeu a graça, deixou de ser um homem abençoado para se tornar um ex-ungido de Deus. Verdade, pastor Rinaldo. Enquanto o pastor Rinaldo falava aí, eu fiquei aqui observando, tanto eu quanto nosso irmão Hugo e o pastor Resgate, e o que me chamou a atenção foi quando o pastor Rinaldo falou em as ovelhinhas deficientes por causa de alguns líderes. Falta de ensinamento. Eu até concordo, pastor Rinaldo, eu concordo porque hoje a grande tarefa de um líder, a grande dificuldade de um líder, esse é o meu entendimento, não é tirar o povo do Egito. Não é muito difícil. Você traz uma boa mensagem, toca um bom louvor, faz uma liturgia no culto, toca um louvor ali, a pessoa sente ali, se aquebranta e aceita. Mas o grande desafio hoje de um líder é tirar o Egito do povo. Quando o povo começou a atravessar o deserto,
eles começaram a chamar Moisés e murmurar. Diz: Moisés, tu tiraste nós do Egito para morrer no deserto. Quer dizer, eles estavam no deserto, quando queriam água, Deus enviava água, comiam do melhor, que era o maná que vinha do céu. Quando eles estavam assim saturados, cheios, né, do maná, Deus mandava carne, comiam pombas. Mas eles ficaram no deserto, eles disseram: Moisés, tu tiraste nós do Egito para morrer no deserto. Então, no deserto eles encontravam tudo isso. E lá no Egito eles bebiam água, a maceta do rio Nilo, comiam alho e pepino. Não, e o pior de tudo, que nos dias de hoje, se nós analisarmos, Deus levanta Moisés como grande libertador. Exatamente. Só que quem é os grandes libertadores hoje é os líderes. Sabe o que eles fazem? Faz amizade com o faraó. Aí ele vai sair do Egito pra quê? Não sai, continua no Egito. Se o faraó Egito. dá comida Fica boa andando pra em ele, círculos. deixa as ovelhinhas comer. Fica andando em círculos. Coentro e alho. Verdade. Aí fica amigo de faraó, como os pastores hoje, é amigo dos políticos. Isso. Sou contra o político? Não, eu sou contra o político faraó. O político que tem um coração endurecido para comprar o reino de Deus, para comprar, porque tem líderes que estão vendendo o que não tem. Então se torna amigo de faraó, as ovelhinhas que morram, porque logo ele diz assim: eu quero isso, eu quero aquilo, e começa a se beneficiar daquilo que faraó dá para ele. Pelo amor de Deus, eu aceito assim, uma ajuda do político assim, se ele está dando é para quem? Para o pastor Reinaldo ou para o Senhor? Se ele está dando para o pastor Reinaldo, eu nunca vou aceitar isso. Se existe isso, a diferença. Jamais um ser humano pode vender aquilo que não é dele. Então o que está acontecendo hoje? Se você fizer uma pesquisa, o Brasil hoje em si, existe essa deficiência. Por quê? Estão sendo amigos de faraó. Não está preocupado hoje com as ovelhas, estão preocupados com os benefícios dele. A riqueza. Faraó dá um carro para ele, glória a Deus. Ainda apresenta para as ovelhinhas lá pisando barro, porque o que tem de crente pisando barro na zona rural aí, o que tem de líderes que não vai mais para a zona rural aí, e hoje eu parei. Meu irmão, se eu for por essa estratégia, até o pastor Reinaldo deixa de ir para a zona rural. E eu parei e falei para o pastor Gilberto, eu vou voltar a fazer meus trabalhos na zona rural, porque é esse povo. Sabe o que a gente acontece? A sociedade quer apresentar isso, quer fazer a gente ser amigo de faraó, e deixa as nossas ovelhinhas pisando barro e fazendo castelos, casarões bonitas para faraó. Tem que acabar com isso, meu irmão. A gente tem que ser amigo e servo do Senhor Jesus. O nosso compromisso é não entrar nos sonhos de faraó. Nós temos que entrar nos sonhos de Deus. Verdade. Enquanto, outra coisa, pastor Reinaldo, que o nosso pastor Reinaldo, com nossos outros irmãos estamos aqui, de trazer para a memória das pessoas que estão ouvindo o programa, a importância do Espírito Santo. Nós sabemos que o homem, sem o Espírito Santo, é como uma folha seca. O vento leva para onde quer. Eu lembrei de duas passagens na Bíblia que nos traz a lembrança e a importância do Espírito Santo em nossas vidas. O nosso Deus levou Ezequiel até um vale de ossos secos e lá perguntou a ele o que ele via. Ele disse: eu vejo muitos ossos, veja aí, ossos sequíssimos. Então aqueles ossos eram pessoas mortas. Nas igrejas hoje pode ter sim muitas pessoas mortas, secas. Então o que é que Deus fala para ele? Profetiza. Aí Deus manda ele profetizar, aí ele profetiza. Aí começa a vir o nevo, a carne, né? A história nós sabemos. E o que é que a palavra diz? Que um grande exército se formou um grande exército. Mas faltava a essência. Para que aquele exército tivesse vida, faltava alguma coisa. E Deus mandou ele profetizar. Nosso pastor de resgate também, eu queria que eu ouvisse aquilo que ele acha diante desse debate agora. Em nome de Jesus. Pastor Gilberto, fique à vontade agora. Graças a Deus a todos que estão ouvindo esse debate. Hoje eu tenho a importância assim das escrituras, porque se o Espírito Santo não tivesse revelado para o homem escrever esse livro sagrado, a gente jamais estaria aqui fazendo esse debate, porque isso aqui foi o homem que escreveu, mas através do Espírito Santo que revelou a ele. Então como é que os líderes, os pastores, todos não são libertos pela verdade? Porque um homem só teve a interpretação do Espírito Santo. Imagine que honra. Você tem o próprio Espírito Santo te revelando toda a história de anos atrás que você nunca viveu. Você sentir soprar no teu ouvido a história do povo hebreu, que Deus levanta um libertador igual Moisés, homem temente, homem de caráter, e ele abandona toda a bagagem do Egito fora. Imagine você 40 anos num aprendizado, numa faculdade, aprendendo toda uma cultura, e você conhecer um Deus atrás da sarça no monte, e largar tudo aquilo que você conhecia. Porventura ele até podia ter uma noiva, ter um algo que prendia ele, mas quando ele conhece Deus, ele larga tudo aquilo, porque ele vê que não serve, porque ele conheceu um Deus verdadeiro. E quando você conhece a verdade, algo tem que haver na sua vida, tem que haver transformação. Se eu sair aqui agora da rádio e andar aí na rua, com quem é que será que eu ando?
Eu manifesto o Espírito de Deus nele ou ele manifesta fará sobre a minha vida? Eu tenho que ser um homem de caráter formado, de opinião formada. Se eu não tiver minha opinião formada a respeito do reino de Deus, eu me levo por qualquer vento, eu me levo por qualquer conversa. Se eu mostrar para ele que eu tenho um pacote de dinheiro, ele já vai ficar de olho no meu dinheiro. Ele não quer saber se eu sou pastor, de onde que eu sou. Porque ele tem argumento para chegar em mim. Se eu não tiver Deus, não tiver a palavra, não tiver o Espírito, eu sou levado. Muitas vezes esses homens foram levados, mas nem porque eles queriam. É porque se deixou levar pela cobiça. Moisés podia ter deixado. Ficaram pela cobiça num reino, um povo egito. Ele podia ter ficado lá. E deixar o povo hebreu para lá. O que o povo hebreu tinha a oferecer a Moisés? Fazer tijolo? Massa barro? Ficar sofrendo por causa de comida, de água? Trabalhando feito uns monstros? Não, ele não olhou para isso, ele olhou para Deus. Imagine quantos povos tem aí fiel também dentro da igreja que estão sendo mal conduzidos. Porque os líderes, os pastores não conhecem a verdade. Eles pegam uma coisa que salva, que liberta, que muda, que cura, que renova, e ele não conhece isso. Eles acabam de pregar a cura, sai do altar, toma um remédio. Ele acaba de pregar casamentos bons, sai, a mulher dele tá com outro cara. Ele chega em casa, a mulher que manda nele. Ele pega a prosperidade, o povo tá passando fome. E ele é dizimista, né? É o que mais tem hoje em dia. É o que mais tem hoje em dia. Eu, pela misericórdia, fui tesoureiro de uma certa igreja que eu não vou falar o nome, que hoje eu até me envergonho de ter passado por lá, que o amor morreu. O povo só está focando no dinheiro. Dai de César o que é de César. Eu posso ter o que for no bolso que eu dou a ele. O que é de César, lava a César. Mas o que é de Deus ninguém consegue tirar de mim, porque é o Espírito Santo. O que é de Deus sempre prevalece. Mas o que é de Deus é o Espírito Santo, isso ninguém pode me tirar. Eu posso ir para sargento, eu posso ir para a presidência da República, mas o Espírito Santo sempre vai estar comigo. As pessoas hoje perderam a visão, deixaram ficar ofuscados, estão juntando coisas que eles não vão levar quando descer a sepultura. Eu posso estar aqui ministrando com esses pastores agora e você falecer aí, você descer a tumba fria sem salvação. Você vai levar sua casa? Você vai levar seu carro? Você vai levar seu filho na faculdade? Você vai levar sua empresa? Se você descer a tumba fria aí, como é que você está diante de Deus? Como é que está a tua vida? Os líderes, os pastores? Pregou 10, 20 anos para as ovelhas e vai perder, vai ficar. O que adianta levar um povo para o céu e ir para o inferno? O que adianta? Eu ensinar uma coisa que eu não consigo viver, eu ensinar um caminho onde as pessoas vão e eu não vou? Para que isso? É hora da gente se conscientizar. A gente dá uns as mãos, todas as igrejas, independente de placa. É um só Deus, uma só cabeça. Para com essa sua hipocrisia, esse egoísmo de divisão. Tira o diabo do meio. Vamos unir as mãos. As pessoas estão morrendo no Haiti, em São Paulo, na favela, nos presídios, nos cárceres. E a igreja não está feito em nada. Em Gandu também está morrendo pessoas aqui nas drogas. O que a igreja está fazendo? Eu costumo dizer, pastor Reinaldo, até testemunha disso, que aqui em Gandu, se hoje for fazer um censo aqui na cidade de Gandu, hoje, na cidade de Gandu, tem 3 vezes mais pessoas afastadas do que no Evangelho. Mas existe uma meia dúzia de pregadores aí que se acham pregadores, estão querendo gravar DVD, para quê? Para que isso? Por que não reúne todos esses pregadores aí, esses homens aí letrados, que conhecem, que acham que conhecem a palavra? Por que não se reúnem, formam um grupo aí e vão evangelizar, vão trazer esse povo de volta? É preciso repensar, meus amados, a situação de cada um. As pessoas precisam vestir a carapuça. E eu não entendo uma coisa, é que hoje estão proibindo de ovelhas visitar outras igrejas. Outros ministérios, né? Eu não entendo esse negócio não, porque deveria proibir, vai ter festas aí agora. Festas do mundo vão vir aí. Eles conseguem proibir de ir para outras igrejas, mas não conseguem proibir não ir para as festas do mundo. É um tipo de coisa que não dá para entender. Eu não entendo, isso nunca vai entrar na minha mente. Não, esse jugo pesado. Está aqui conosco o nosso irmão Hugo, é muito importante, eu admiro o conhecimento desse homem abençoado. Eu também quero ouvir a opinião dele em cima desse debate. E você que está afastado, está desviado, nós temos um objetivo a apresentar a vocês aqui. A Bíblia diz que nos finais dos tempos, pela iniquidade se multiplicar, o amor de muito vai se esfriar. E a Bíblia fala em Apocalipse que os primeiros que vão ficar de fora são os cães, são os falsos líderes. Eu quero dizer para vocês que nesta noite, até mesmo o pastor Reinaldo é cheio de falhas, mas eu quero te apresentar Cristo. E é Ele que te dá a salvação, e Ele é o caminho. Irmão Hugo, fique à vontade. Amém, pastor. Queria amém desde já saudar todos os ouvintes da Vitória FM, do programa Jesus é o Caminho, com a paz do Senhor. Hoje nós estamos vivenciando os últimos dias da igreja aqui na terra, e é bem verdade que muitas pessoas estão desviadas dentro das igrejas. E eu estava analisando a forma como o nosso pastor Reinaldo
ele estava argumentando acerca dos líderes, da influência dos líderes nessa consequência negativa, e eu me recordei o que Paulo, quando Paulo escrevendo aos irmãos de Roma, aos romanos, sua missiva aos romanos, capítulo 12, ele afirma assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita, agradável vontade de Deus. E aí eu fico analisando que a consequência dessa liderança, essa liderança corrompida, essa liderança que foi vencida pelas influências malignas, eu poderia até dizer pelo poder também do dinheiro, está no fato de que foram pessoas que de uma certa maneira se conformaram. Eu não sei como até foi o início da carreira destes homens de Deus. Quem sabe muitos deles adentraram, agarrando a causa, abraçando a causa e desejando, quem sabe, conquistar vidas para Jesus. Eu creio que muitos deles, quem sabe, quando aceitaram Jesus, aceitaram com o propósito de fazerem a diferença. Mas que no decorrer da caminhada, da trajetória, eles foram vencidos pelo mundo, por este sistema maligno, e deixaram o sentimento de conformismo adentrar aos seus corações, de maneira que muitos líderes estão conformados com uma igreja que não tem transformação, conformados com uma igreja totalmente materialista, uma igreja que não visa o reino de Deus, que não visa o amor ao próximo. Então estamos analisando que pessoas que estão hoje vivendo o verdadeiro conformismo, e o homem conformado, ele é como um soldado vencido. O soldado que é vencido, até mesmo antes de entrar no campo de batalha, ele já entra sabendo que ele vai perder. Então eu fico analisando que hoje tem muitos líderes conformados com esse sistema, se aderiram ao sistema. Quem sabe muitos deles tinham uma fé no seu coração, mas foram influenciados por este mundo. Foram influenciados, quem sabe, pelos políticos. Quem sabe muitos deles bateram no peito um dia e dizer: eu não vou vender a minha igreja, eu não vou vender a igreja de Cristo, eu não vou negociar a igreja de Cristo. Mas quem sabe, ele agora, nesse exato momento, ele já não tem essa mesma atitude, já não é esta mesma posição, ele já não defende mais essa tese. É como alguns anos era pecado, agora já não é mais. Quer dizer, só é pecado quando ele acha que é pecado. Quer dizer, a Bíblia já não tem mais opinião própria. A própria palavra de Deus afirma, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que o Deus deste século, quando se refere a Deus deste século, se falando também do Deus deste mundo, em relação ao sistema, cegou o entendimento dos incrédulos. E é bem verdade que o Deus deste século também, se a gente for analisar isso aí, o Deus deste século tem cegado o entendimento de muitos líderes. Satanás, ele tem cegado. Então, de maneira que são pessoas que perderam a graça, estão como o pastor falou, estão como Saul, ainda que Deus, o Espírito tinha se retirado dele, mas ele continuou 20 anos, sabe por quê? Ele estava sustentado por sua coroa. Verdade, você quer ver uma coisa? Lá em Santo Antônio Jesus tem algumas igrejas que alguns líderes eles estão agora caça-talentos, são os caça-talentos. Os pastores já estão com a vida errada, já estão preguiçosos, líderes, já não tem mais bagagem, já não tem mais Deus, o Espírito Santo já não dá mais mensagem para ele. Então, se tem um irmão ali em tal lugar, então é talentoso, então eu sou caça-talento, trago ele, ele faz um movimento na minha igreja, e a igreja dá glória a Deus, é batido no Espírito Santo, é um movimento que chama a atenção. Então eu trago essas pessoas, eu tenho que repreender esses caças-talentos, eu tenho que não ser um talento, eu tenho que ser um adorador, não é? Eu hoje não estou mais interessado em pessoas que têm teologia. Eu não tenho mais interesse em pessoas que têm conhecimento de Bíblia. Eu tenho interesse em pessoas que têm vida, meu irmão. Vida leva um povo para o céu. Eu tenho que acabar com isso. Aí muitos, você acha que o pastor Reinaldo é perseguido? Tem pastores que já proibiram de pessoas visitar a nossa igreja. E eu glorifico a Deus que tem um bocado de pessoas inteligentes que estão te saindo desse jugo pesado. E eu digo assim para os líderes, hoje como amigo, e oro, quando eu vou para segunda-feira para o monte, eu oro por vocês e peço a Deus que vocês saiam da caverna. Peço a Deus que vocês parem de estar pregando essas heresias de prosperidade, esse negócio de campanha de milagres, de cura. Para com isso, porque Deus não está interessado em só fazer um paralítico andar. Deus está interessado em levar, se for possível, leva o paralítico para o céu.
Porque é muito melhor levar o paralítico para o céu, fisicamente aqui que eu estou falando, do que levar, de repente, o paralítico deixa de ser paralítico e depois ele começa a fazer coisa errada. Eu quero aqui, pastor Reinaldo, fazer uma pergunta aqui ao pastor Resgate, ele estava aqui acompanhando. Pastor Resgate, quando o pastor Reinaldo falou aqui dos pastores que agora viraram caça-talentos, traz o abençoado lá, ele prega bem, tem uma boa mensagem, né, tem uma boa liturgia, traz o camarada para cá e ele faz o movimento e aí o povo sai alegre. Será que nós podemos comparar com o tanque de Betesda? Com certeza. O tanque de Betesda hoje representa o quê? Nos tempos agora, no século XXI, ele representa as grandes igrejas com 5 pavilhões. O que é 5 pavilhões? 5 entradas. A maior multidão se encontra onde? Nos grandes ministérios. As 5 entradas onde o povo se reúne, a multidão. O que acontece? Tem coxo, tem enfermo, tem cego, tem mudo, tem todo tipo de pessoa. Mas o anjo faz um movimento, visita uma pessoa só que está na santidade. É aquele que dizima, que ora, toma santa ceia, é um bom pai de família. Então o anjo está sempre pronto a visitar alguém. Mas como? No meio da multidão ele acha um. Às vezes um homem desse só segura o ministério sozinho, porque ele dobra o joelho e fala: Deus, tem de misericórdia desse povo que não conhece mais a tua verdade. Então é complicado nos dias de hoje. Às vezes eu fico olhando, as pessoas estão fazendo hoje como antigamente, quando Jesus entrava para debater nas sinagogas, como Paulo entrava para debater nos templos. As pessoas hoje perdem tempo debatendo a Bíblia, fazendo tudo isso, mas não pega um folheto e vai para uma praça. Não pega um folheto, não vai para uma feira, não vai para um presídio. Ele quer debater com os outros pastores de outro ministério para mostrar que ele é o homem de Deus. Ninguém precisa ser homem de Deus à força, ele tem que ter o Espírito Santo. Pastor Reinaldo, você vê a dificuldade que a gente temos passado para fazer os presídios, feiras, cárceres, tenda, aí centro de recuperação, os ministérios. Por quê? Porque é um dinheiro santo. É um dinheiro, se eu tirar R$2, tirar 10 centavos, eu vou prestar conta diante de Deus. Eu quero aqui, pastor Reinaldo, contar aqui rápido o que Deus fez. Ainda ontem eu estava conversando com uma amiga nossa e ela chegou até o meu trabalho ontem com um folheto da Igreja Batista Fruto do Espírito. Ela disse que estava caminhando para vir para cá, saindo de Venceslau para pegar a condução para vir para Gandu, e ela desesperada, passando por um grande problema, e uma pessoa vinha atrás dela chamando: ei, ei, ei. Quando ela olhar para trás, um homem. Ela ficou sem querer abrir, sem querer parar, sem retornar, e disse que ela sentiu uma grande vontade, parou, o homem entregou um folheto a ela. E ela disse que aquilo tocou profundamente nela. E nós queremos também, hoje, essa semana, no sábado, eu estava ouvindo um testemunho de uma pessoa que não é evangélica, e eu tenho ouvido assim, muitas pessoas de outras religiões parabenizando este programa, querendo nos conhecer. Verdade. E eu fico feliz. Nós vamos estar encerrando esse debate aqui, vamos fazer uma oração para todos os líderes, porque você olhou para o homem, você também é errado, porque nosso objetivo é olhar para Cristo. Todas as vezes que eu estou na frente da obra, eu apresento Jesus como Salvador. Então nós vamos fazer o seguinte: orar por todas as pessoas que estão afastadas, e os líderes tomem uma posição, em nome de Jesus. Nosso irmão Hugo vai fazer essa oração agradecendo a Deus. Amém. Oremos. Querido Deus, Senhor dos céus e da terra, desde já te agradecemos, meu Deus, por tudo que ocorreu nesta noite, por este debate do qual eu creio, Jesus, que estava no teu coração. Meu Deus, eu quero também te interceder, Jesus, em prol deste ouvinte, quem sabe, neste momento, que foi impactado por tua palavra. Meu Deus amado, porque eu entendo, Jesus, que só a tua palavra é capaz de transformar o caráter do homem. Meu Deus, o Senhor é o Deus que restaura vidas. Deus amado, também te intercedo por todos os líderes, meu Pai, que quem sabe, Jesus, no decorrer da sua caminhada, foram vencidos por este sistema maligno e agora, quem sabe, estão se curvando ao mundo, às vontades do maligno. Meu Deus, eu te intercedo em prol de uma igreja santa, de uma igreja sarada, em nome de Jesus. Amém. Trazendo vida, junta os pedaços